Então, eu compreendo que serpentes aqui apontam para castas de demônios, para atividades demoníacas, uma vez que a serpente é símbolo da figura do próprio diabo, Satanás. Hoje pela manhã nós vimos referências que apontam para isso. Nós lemos a palavra de Deus em Apocalipse 12, 9. Lemos a palavra de Deus em Apocalipse 20, verso de número 2, onde a Bíblia diz que a antiga serpente é o dragão de Apocalipse. Então preste atenção, porque o texto está nos mostrando que Jesus prometeu aos que crerem nele autoridade para curar, autoridade para expulsar demônios, autoridade para resistir às forças das trevas, autoridade para revelar ao mundo que o reino de Deus é real, que o poder de Deus é real, que a figura, a pessoa, a divindade de Jesus Cristo é real. Você pode dar glória por isso? Agora preste atenção, porque o livro, ou o Evangelho de Marcos, foi escrito por um obreiro importante na história da igreja. O evangelista Marcos, ou como é mais conhecido, João Marcos, de acordo com a palavra de Deus, aparece no livro de Atos pela primeira vez, como sendo o anfitrião de Paulo e de Barnabé. A Bíblia mostra de alguns discípulos. A Bíblia nos mostra que esse João Marcos hospeda obreiros na casa de sua mãe, de nome Maria. Abra comigo a sua Bíblia em Atos 12, verso de número 12. Nós vamos ver aqui o apóstolo Pedro sendo recepcionado. Veja só o que diz o texto, verso 11. E Pedro tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pedro aqui havia recebido extraordinário livramento da parte do Senhor. Como os irmãos sabem, ele havia sido alvo de uma perseguição. Herodes havia conseguido matar Tiago, irmão de João, apóstolo. E também, observando a receptividade das multidões, a alegria dos homens em ver um discípulo de Jesus sendo morto, a exemplo do seu mestre, ele manda encerrar Pedro na prisão. Mas a Bíblia diz que a igreja estava orando. E enquanto eles oravam, o Senhor envia um anjo, o anjo liberta Pedro da prisão. E o que Pedro faz ao sair da prisão? Ele vai até o lugar onde os irmãos estavam orando. E que lugar era esse? A casa da irmã Maria. E a irmã Maria, por acaso, é mãe de Marcos. É interessante porque o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versos 51 e 52, narra que no momento em que Jesus foi preso no Getsemane, um jovem envolto em lençóis saiu correndo e chama a atenção, porque esse jovem estava nu. A Bíblia não diz que esse jovem era Marcos, mas a tradição defende que o jovem nu era Marcos. E se era Marcos porque ele morava na região. O interessante é que existem muitas versões para a figura do jovem nu que corre após a prisão de Jesus. Uma delas é de que ele seria um mendigo e não um discípulo de Jesus, mas alguém que sabia do ministério de Jesus. Há quem diga que aquele jovem era o jovem rico, que depois de refletir, vendeu tudo que tinha e não ficou com nada, a não ser um lençol. Muitas versões. A mais popular é realmente essa, de que seria João Marcos, o discípulo nu. Nós
podemos afirmar que fosse ele, porque a Bíblia não diz. Repita comigo, a Bíblia não diz. Amém? A tradição indica que foi, mas a Bíblia não diz que era. Então, eu considero, que a primeira evidência da vida de Marcos, dentro dos relatos bíblicos, está contida em Atos capítulo 12, verso 12. Preste atenção, porque a partir do capítulo 12, ele entra na história de uma maneira mais veemente. Isto por quê? Porque o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé estão em plena atividade ministerial. E se tem uma coisa que eu e você vamos concordar com toda certeza, é que Paulo era um obreiro muito exigente. E a Bíblia conta que durante a primeira viagem missionária, este jovem chamado Marcos abandona o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, enquanto eles estão fazendo os primeiros movimentos, estão nos primeiros passos da viagem. Paulo sai de Antioquia e embarca em direção a Chipre, e lá ele passa por duas cidades, Salamina e Pafos. E quando ele chega na região, eles têm um embate espiritual com um falso Messias, um falso profeta chamado Elimas ou Bar Jesus. E apesar do comportamento de Bar Jesus ou Elimas, o procônsul daquela região se converte a Cristo, o procônsul Sérgio Paulo. Mas, apesar dessa experiência extraordinária de conversão, a Bíblia narra que João Marcos retrocede e abandona Paulo e Barnabé na viagem. O cooperador, o jovem em treinamento, desiste de seguir com os seus discipuladores. E veja que não era qualquer coisa. Quem me dera ter a oportunidade de ter andado com Barnabé e Paulo de Tarso. Mas a Bíblia conta que Barnabé e Paulo seguiram com a viagem, cumpriram a missão, e ao final da primeira viagem missionária, eles têm um novo encontro com João Marcos, que está narrado em Atos capítulo 15. Abra comigo a sua Bíblia, em Atos capítulo de número 15, verso de número 36 em diante. Olha o que o texto diz. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Veja que João Marcos, quando eles retornam da primeira viagem, talvez observando que houveram muitos testemunhos, que eles foram efetivos, que o evangelho foi aceito, que nenhum dos dois morreu no caminho, ele diz: olha, essa coisa de ser missionário é algo realmente de Deus. Eu quero acompanhar vocês na próxima viagem. E Barnabé se alegra com a notícia do interesse de João Marcos e vai alegre contar para Paulo: Paulo, João Marcos quer voltar a caminhar conosco. Mas Paulo diz para Barnabé: não, eu não admito que ele nos acompanhe. Nós estávamos indo em direção a Panfilha e ele nos abandonou em Chipre. Eu não quero que ele nos acompanhe. Ele talvez fosse imaturo, ele talvez fosse um jovem sem muitas convicções de seu chamado. E Paulo, por essa razão, entra, de acordo com o texto, em contenda com Barnabé. O detalhe é que Barnabé, ao entrar em contenda com Paulo,
provavelmente é influenciado por um outro detalhe. A Bíblia diz em Colossenses 4,10 que Barnabé era tio de João Marcos. Então veja que nesse momento, Paulo toma consigo Silas e eles seguem por toda a Síria e Cilícia pregando o evangelho. Barnabé, na companhia de João Marcos, volta para a região de Chipre. Porque você deve lembrar, Barnabé era natural de Chipre. Amém, irmãos? Ele é o José, levita natural de Chipre, que teve o nome mudado para Barnabé, que é filho da consolação. Então veja que Barnabé estava focado em realizar missões dentro de sua cidade. E Paulo estava focado em andar pelo mundo, fazendo a consolidação das igrejas que ele já havia evangelizado com Barnabé. Perceba então que nesse contexto nós vemos este Marcos envolvido com a causa do evangelho, muito em função do esforço do seu tio em fazer com que ele se mantivesse ativo, comprometido. O detalhe é que a Bíblia vai narrar para nós em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 11, que anos depois, o esforço de Barnabé com João Marcos resultou em o despertamento ministerial de João Marcos, de tal maneira que o ministério de João Marcos voltou a ser útil ao ministério de Paulo. E Paulo faz a João Marcos a recomendação de que ele recomenda João Marcos como seu cooperador. Então preste atenção, porque agora você entende as origens do homem que escreveu o Evangelho de Marcos. E você leu comigo o trecho do Evangelho de Marcos, que na introdução da mensagem eu chamei de intrigante. Intrigante por quê? Porque o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, nos seus primeiros ou mais antigos volumes já encontrados, é encerrado no verso de número 8. E os versos de número 9 a 20 não são encontrados, o que leva muitas pessoas a acreditarem que eles foram inseridos posteriormente nesse evangelho. Isso para nós não modifica o valor e a inspiração das escrituras, porque, por exemplo, Deuteronômio foi escrito por Moisés e narra a morte de Moisés. Ou seja, embora Moisés tenha escrito Deuteronômio, não foi ele que escreveu sobre a sua morte. Amém, irmãos? Alguém concluiu a obra. E é muito provável que o Espírito Santo tenha inspirado algum discípulo da igreja a fazer as considerações finais do Evangelho de Marcos. O detalhe é que as considerações só são uma confusão para aqueles que não espiritualizam o texto. Porque muitos cristãos, ou ditos cristãos, por não compreender a interpretação correta do texto, têm causado vergonha ao Evangelho, têm levado para o interior das igrejas serpentes literais, têm dançado com cobras, não compreendendo que o escritor falava de um nível de autoridade que, como foi dito aqui, compactua com Lucas capítulo 10, verso 19, onde Jesus já havia ensinado para os seus discípulos que nós pisaremos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E Jesus diz isso em acordo com o relato dos discípulos que voltaram da missão dos 70, anunciando que pela palavra de Deus e pelo nome de Jesus, os demônios lhes se sujeitavam. Os enfermos eram curados, os mortos ressuscitados. Então Lucas 9 e Lucas 10 contam como os discípulos enviados por Jesus foram bem-sucedidos na tarefa do testemunho do Evangelho. E Jesus confirma a obra realizada através deles, declarando que nós temos, através do seu nome, autoridade para pisar toda a casta de demônios. Você crê nisso? Então, eu preciso chamar a sua atenção para este fato. Eu e você estamos diante de um grande desafio. Viver este evangelho. Viver estes sinais. E o detalhe é que estas manifestações exigem de cada um de nós
que nós sejamos algo mais do que participantes ou espectadores na igreja de Cristo. Exige que eu e você sejamos agentes ativos, que estejamos integralmente envolvidos com a tarefa do testemunho de Cristo por toda a terra. Mas como nós pregaremos o que nós não aprendemos? Como pregaremos aquilo em que não acreditamos? Veja que Paulo fala sobre esse assunto em Romanos capítulo 10, a partir do verso 13. E em acordo com o escritor de Marcos, capítulo 16, verso 15, ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Portanto, aferrem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem ouvir a palavra de Deus não há fé. Sem ouvir a palavra de Deus não há Evangelho em nós. Se ouvir a palavra de Deus, além de não haver evangelho, não haverá um obreiro em nós. Se não houver um obreiro, não haverá um pregador, um evangelista. E essa é a razão pela qual muitos crentes não pregam a palavra de Deus. Não pregam porque não tem evangelho. Não pregam porque não tem a palavra de Deus deles. São pessoas que se habituaram ao ambiente litúrgico, à atmosfera de graça, ao ambiente de adoração, à música, se afeiçoaram com o comportamento, com o ambiente familiar dos crentes, mas ainda não tiveram uma experiência verdadeira com a palavra. Diga para o seu irmão: nós precisamos obedecer ao Evangelho. E o que o Evangelho ensina? A primeira coisa que o Evangelho ensina é que nós precisamos nascer de novo. Jesus teve um encontro com Nicodemos, uma autoridade entre os fariseus, um dos principais da sinagoga. E ele ouviu de Jesus, diante da pergunta do que é necessário para que eu seja salvo, Jesus lhe responde dizendo: em verdade vos digo, que se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Aleluia! Se em verdade não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então nós sabemos que ninguém pode ter o Evangelho em si mesmo, sem primeiro receber o Evangelho. A questão é que não é possível se receber o Evangelho sem receber Jesus. Em 1 João capítulo 5, verso de número 10, a Bíblia nos diz que o testemunho de Deus é este: que quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. João 1,12 afirma que todos quantos receberam Jesus como Filho de Deus, a estes foi dado o poder de também serem chamados filhos de Deus. Não há evangelho sem Messias, não há evangelho sem Cristo, não há evangelho sem Salvador. Para que você carregue o evangelho em si mesmo, é necessário ter o Filho de Deus. E nós vivemos um tempo onde, diferente de qualquer outro tempo, é cada vez mais comum testemunharmos crentes esfriando na fé, desviando, desistindo de caminhar. E não estão desistindo porque as igrejas deixaram de pregar, os pastores deixaram de pregar. É porque os tempos estão cada vez mais trabalhosos. São dias cada vez mais difíceis. E a nossa fé será cada vez mais exigida. O nível de evangelho que cada um de nós deve viver será cada vez mais exigente. O nível, o sarrafo está sendo elevado, porque a iniquidade está aumentando, a oportunidade de pecado é cada vez mais abundante, as tentações se multiplicam pelo mundo afora. Por isso Paulo anunciou a Timóteo dizendo a respeito dos últimos dias, que o Espírito expressamente diz que no final dos tempos muitos apostatarão da fé. E apostatarão, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Apostatarão, se entregando a concupiscências. Apostatarão,
sendo engodados pelas tentações, pelo entretenimento do mundo. Então preste atenção, porque mesmo que você tenha testemunhado extraordinários milagres, e olha que eu já vi paralítico levantar de cadeira de roda, já vi morto ressuscitando, eu já vi homens sendo fulminados pelo poder de Deus, eu já testemunhei curas miraculosas, cura de surdos, cura de cegos, cura de mudos, tudo isso eu já vi. Eu creio que você também já viu o Senhor operando muitas coisas, mas preste atenção. Mesmo que você tenha sido testemunha de pães e peixes se multiplicar, mesmo que você tenha visto pessoas andando sobre as águas, ou mesmo que você tenha andado sobre as águas, mesmo que você tenha visto o vento e o mar sendo repreendido por um comando, saiba de uma coisa: você e eu não estamos livres do risco da apostasia. Os discípulos viram tudo isto, e a Bíblia diz que no reencontro com Cristo, eles que viram uma voz do céu falar que Jesus era o Cristo, eles que viram Jesus como Filho de Deus repreender as forças da natureza, estes homens, estes mesmos homens que foram testemunhas dele glorificado no Monte da Transfiguração, estes mesmos homens sucumbiram diante da sua morte. Foram tomados de incredulidade e de dureza de coração. Então nós precisamos ter cuidado para que a nossa fé não seja uma fé condicionada aos eventos, aos acontecimentos, porque a mesma fé que te faz glorificar quando o mudo fala, quando o surdo ouve, quando o paralítico anda, a mesma fé que te faz dar glória a Deus quando o pão e o peixe se multiplicam, quando a chuva é repreendida, quando o mar é repreendido, é a fé que deve te levar a dar glória a Deus quando faltar aquilo que você precisa. É a fé que você deve praticar no tempo da escassez, da luta, da adversidade. Porque as circunstâncias não podem mudar o seu destino. E é esse o problema. As circunstâncias fizeram com que muitos crentes que um dia sonharam pregar, ganhar almas, se dedicar ao reino, as circunstâncias os motivaram a mudar o foco. E a vida, que antes era orientada pelos propósitos do reino, passou a ser orientada pelos propósitos do homem. Porque há mais sensatez, e eu concordo com isso, há mais sensatez em seguir os nossos planos do que deixarmos que a nossa fé nos guie. Abraão tinha um pai que tinha posses, que tinha casa, que tinha terra, e a fé fez ele deixar a casa, a parentela, a família e ir para um lugar que Deus disse que lhe mostraria. É a fé que faz essas coisas. E muitos pensam que andar pela fé é brincadeira. Creem até o instante em que a fé os confronta com as circunstâncias. Mas eu quero que você ouça com atenção. Ainda que você tenha fraquejado na sua fé em algum momento, ainda que você tenha sucumbido, que as circunstâncias tenham abalado as suas convicções, Jesus não cessará de se revelar a você. Até que aquilo que Ele programou para a sua vida esteja cumprido. Entenda que as palavras que os discípulos receberam do Mestre eram a conexão entre eles e o Mestre. E porque Jesus apareceu para eles no momento de sua incredulidade e dureza de coração,
Jesus apareceu para eles porque neles havia a palavra de Deus. A palavra de Deus manifestada em nós. Aleluia. É o ponto de contato entre nós e o nosso Deus. Aleluia. Por isso eu preciso te estimular nessa noite a trazer à memória o que lhe dá esperança. Aleluia. Porque em virtude de Jesus haver dito para eles que ressuscitaria, quando eles veem Jesus diante deles, comendo e bebendo com eles, todas aquelas palavras que pareciam ter se perdido fizeram sentido. Eu quero que você entenda que Deus, ao longo da nossa trajetória, vai nos dando sinais. E os sinais que Ele nos dá vão avivando em nós as palavras que Ele nos confiou. E é por isso que eu preciso te advertir de que assim como os discípulos quase desistiram, e está registrado no Evangelho de Lucas, assim como João Marcos quase desistiu, e está registrado no livro de Atos, eles quase desistiram. Eles não desistiram por quê? Porque apesar de suas emoções, apesar das sensações da sua carne, apesar das suas lutas pessoais, apesar de suas impressões da realidade, os oprimirem, os desanimarem, os abaterem, havia uma palavra no coração deles. E os sinais fazem com que as palavras plantadas em nós façam sentido. Olhe nos olhos do seu irmão e pergunte para ele: vem cá, um dia você quase desistiu? Veja que o próprio Cristo foi tentado no Getsemane. A Bíblia conta que o mestre estava com a sua alma triste até a morte. O próprio Cristo carregou tristeza na sua alma. Então ele chama Pedro, Tiago e João para orar com ele à parte. Sabe por quê? Porque a sua alma estava cheia de tristeza. Cheia de tristeza. A Bíblia narra um pequeno trecho da sua oração. Na sua oração, ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Quem é que vai fazer uma oração dessa? Se não alguém que em algum momento sentiu o peso da circunstância. A carne gritou. Eu não estou dizendo que Jesus pensou em desistir de morrer por nós, que ele deixou de nos amar. Eu estou te dizendo que a alma dele gritou. O detalhe é que no momento da sua tristeza, ele correu para o Pai. Aleluia. O Getsemane nos ensina muitas coisas, mas a principal delas é esta: nós temos um Pai. Aleluia. E tudo muda quando nós encontramos proteção. Tudo muda quando nós encontramos cuidado. Tudo muda quando nós encontramos acolhimento. Diga para o seu irmão: você tem a quem recorrer. Aleluia. Você pensou em desistir, mas não tem que desistir. Por que que os discípulos não desistiram? Por que João Marcos voltou ao ministério? Porque eles entenderam que o chamado é maior que a nossa vida. O chamado, o propósito, o reino de Deus é maior que nós. É maior.
Eu preciso que você entenda nessa noite que existem sinais que te acompanharão, que te seguirão por toda a vida. Glória a Deus. E os sinais não vão te seguir por causa da sua incredulidade. Eles vão te seguir por causa da sua fé. Aleluia. Isso quer dizer que a nossa incredulidade pode apagar os sinais. E existem muitas pessoas que, por perderem o foco no reino de Deus, já não são acompanhadas dessas maravilhas. E nessa noite de Santa Ceia, eu creio que o Senhor deseja reativar obreiros. Glória a Deus. Acender pessoas. Porque para que toda criatura seja evangelizada, é necessário que haja quem pregue. É necessário que haja quem seja enviado. Glória a Deus. E Jesus não envia incrédulos. Ele envia homens que pisam serpentes e escorpiões. Aleluia. Glória a Deus. Ele envia homens que curam enfermos, expulsam demônios. Você está compreendendo isso? Glória a Deus. Por isso Jesus os repreendeu no verso 14. Por causa da incredulidade, da dureza do coração deles. Porque a maneira como eles estavam se comportando a respeito da ressurreição do Messias, do Cristo, apontava para a falência de tudo que Jesus havia confiado eles de fazerem. Eu não sei se você consegue entender, mas sobre os nossos ombros existe um peso de glória. Existe um legado espiritual. Porque Jesus morreu, ressuscitou e não continuou pregando ele mesmo. Porque ele foi para o céu. Porque o seu Espírito foi derramado sobre cada um de nós. Glória a Deus. Porque em nós tem um sucessor sobre a terra. E ele está confiando que a obra que precisa ser feita será realizada. Diga para o seu irmão, Jesus conta com você. Não desista. Não desista. Não desista. Recobre a fé do seu coração. Apóstolo, como eu faço para recobrar a fé? Ouça a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se comporte como um crente e não como um incrédulo. Glória. Ouça a palavra de Deus. Se coloque de pé. Marcos, ou o discípulo inspirado a fazer as considerações finais do seu evangelho, fez questão de, nesse trecho, especialmente nesse trecho, inserir a repreensão de Jesus aos discípulos. Como pode alguém que viu tantas coisas, que andou tão perto de Jesus, em algum momento, beirar a incredulidade? Saiba de uma coisa: as coisas podem ficar difíceis, mas Jesus nunca nos decepciona. Glória a Deus. Ele mostra isso no texto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Apóstolo, porque eu posso hoje tomar a decisão de continuar caminhando. Ele ressuscitou. Você crê nisso?
Você crê na sua ressurreição? Porque nós estamos reunidos aqui hoje porque Ele vive. Então feche os teus olhos, curve a tua cabeça e preste atenção. Nessa noite, para mim não faz diferença se é a primeira vez que você entra aqui ou se você é alguém do ministério da igreja. A questão é que o Senhor nos deu essa palavra para que nós não estejamos sujeitos às circunstâncias. Se você entende que necessitava que o Senhor te repreendesse pela sua incredulidade e pela dureza do seu coração, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente agora, porque o destino que Ele tem para você não é este. O destino que Ele preparou projeta a sua vida para pregar o Evangelho a toda criatura. O destino que Ele planejou para você te projeta como um instrumento de cura para os doentes, para os enfermos, como um instrumento de libertação para cativos e oprimidos. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, se em algum momento você foi abalado, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Isso não é fraqueza, isso é crescimento, é posicionamento. Você que deseja viver o Evangelho pleno, você que deseja triunfar sobre os próprios sentimentos, sobre as suas próprias emoções, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Porque o Senhor não deseja que você desista. Você não vai desistir. Talvez você esteja aqui e carregue na sua memória um momento em que um líder disse que você não estava preparado, de que você não poderia seguir adiante. Mas saiba de uma coisa, sempre tem um Barnabé. Eu sempre uso um Barnabé. E o que Barnabé faz? Ele te leva para casa. Ele cuida de você. Ele te ministra. E lá na frente todos descobrem que Deus não desistiu de você. Glória a Deus. Então eu quero te estimular. Porque não é possível que pessoas tão experientes em Deus, tão hábeis na palavra, sejam marcadas por abatimento de alma, sejam marcadas com um sentimento de impotência, fraqueza, desânimo, que substitua a obra de Deus pelas redes, que substitua a tarefa de pescar homens pela tarefa de pescar peixes. Jesus tem um encontro com você na beira do mar. Você precisa comer com Ele. Talvez nessa noite você precise admitir a necessidade de olhar nos olhos do Mestre. Na ocasião mencionada no Evangelho de João, em que Jesus encontra com os discípulos na beira-mar, Pedro ouve Jesus lhe perguntando: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz de novo: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes. Jesus deseja hoje te dar a oportunidade de confirmar o seu amor por Ele. Não há dúvidas, Ele nos ama. Mas a Bíblia diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. O que está em jogo não é o amor dele por nós, mas o nosso amor por Ele. Você que veio aqui à frente, que dobrou o seu joelho, glória a Deus pela tua vida. Você que está aí no seu lugar e que talvez está mexido com a ideia de que não, eu não posso ir lá na frente. Eu tenho uma reputação a zelar. Saiba de uma coisa. Existem coisas mais importantes que a tua reputação. Hoje é a tua comunhão com Ele.
E é por isso que eu quero te dar essa oportunidade, não é uma imposição, é um chamamento. Ele deseja te ativar no reino. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela tua vida, presbítero. Os sinais vão te seguir. Há mais alguém que deseja vir aqui? Fecha os teus olhos.